E aí, já clicou logo em seguida? Terminou um vídeo e já fez para esse? Tá maratonando? Ou você esperou um pouquinho mais, foi ali no banheiro, né? Fez um lanche, espreguiçou? Ótimo. Bora terminar esse conteúdo aqui para você pegar a lista que está na descrição aqui do vídeo. Ou no Classroom mesmo, também eu coloquei em todos os lugares possíveis. Ou vai na escola pegar impresso com o seu coordenador. Bora para frente estudar, tranquilo? Tamo aí de boa, sussa na lagoa. Então, esta aula aqui é continuidade daquela lá dos mudanças de estado físico. Até tá aqui, ó. Acabei deixando aqui a última slide, na verdade, onde para fundir, cadê? Eu vou até voltar aqui para você revisar comigo. Para fundir, vaporizar e sublimar, o processo absorve calor, é endotérmico, e para solidificar, liquefazer e ressublimar, tem que liberar calor, processo exotérmico. Então agora, bora continuar aqui com o seguinte, vamos lá, opa, sobre a composição da matéria. Nós fizemos uma aula presencial sobre isto, da composição da matéria, e eu vou revisar aqui com você, como já prometi lá no outro vídeo, nesse anterior. E lembre-se, coloca no 1:25 para rodar logo esse conteúdo para você revisar o mais rápido possível. Então, tudo começa com o átomo, a unidade formadora da matéria. O átomo sozinho não se faz percebido, e para o meio macroscópico percebê-lo, ele se junta a outros átomos iguais, e aí passamos a chamar de elemento químico. Então, o átomo nada mais é do que a unidade. O elemento químico significa o conjunto desses átomos iguais, dessas unidades iguais. E nós representamos através de símbolos. Por exemplo, vamos falar que esse átomo aqui é o átomo de hidrogênio, pode ser? Então, símbolo H, hidrogênio. Se eu quiser falar que é oxigênio, então, símbolo O, oxigênio. Vou fazer uma observação à parte aqui, ó. Se eu estou falando de átomo de hélio, então é He. Então, se você perceber uma letra maiúscula seguida de minúscula, é outro elemento químico, tá? Então, veja, uma letra maiúscula, um elemento, H, hidrogênio. O He, no caso, é o hélio. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que nós estamos com um conjunto de átomos de hidrogênio, ó, elemento químico hidrogênio. Conjunto de átomos de oxigênio, elemento químico oxigênio. E nós representamos os elementos também através de símbolos, tá? Então, o símbolo do elemento hidrogênio, símbolo do elemento oxigênio. Agora, os átomos dos elementos químicos podem se ligar entre si, formando as chamadas moléculas. Então, as moléculas são resultado das ligações entre átomos iguais ou átomos diferentes. E quando nós temos moléculas, a representação das moléculas é pelas fórmulas. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenho hidrogênio com hidrogênio, então fórmula é H2. Se é oxigênio com oxigênio, é O2. Aqui nessa molécula com átomos diferentes, podemos falar que é o HCl, podemos falar que é o CO, monóxido de carbono. E essas moléculas sozinhas também não se fazem perceber. Para o mundo macroscópico, tem que ter moléculas em conjunto, formando as famosas substâncias puras. Então, as substâncias puras, elas são um conjunto de moléculas iguais e representamos também pelas fórmulas de suas moléculas. Então, aqui, ó, vamos supor que nós temos aqui várias moléculas de hidrogênio. Então, temos aí substância hidrogênio. Aqui embaixo temos várias moléculas de HCl, substância pura HCl. E aproveitando aqui que estamos falando de fórmulas das substâncias puras, vamos diferenciar o que é substância pura simples e substância pura composta? Então, substância pura é porque nós temos aí um conjunto de moléculas iguais. Não importa se os átomos que formam as moléculas são iguais ou diferentes. Agora, quando os átomos são iguais, eu chamo de substância pura simples. Por isso que eu falo substância pura simples. E quando as fórmulas representam ali, né, as fórmulas das moléculas apresentam átomos diferentes, então eu tenho substância pura composta. Então essa é a diferença de substância pura simples e pura composta. Toda substância pura tem moléculas iguais. Quando os átomos das moléculas são átomos do mesmo elemento, substância simples. Quando os átomos da molécula são átomos diferentes, substância composta.
E quando estas substâncias se juntam num recipiente só, eu tenho a famosa mistura. Então, na mistura, eu não percebo ali um conjunto de moléculas iguais. São moléculas diferentes, então não há fórmula que defina a mistura. Por exemplo, água salgada. Qual é a fórmula da água salgada? Não tem. É água, H2O, com sal, NaCl. Então, nós temos duas fórmulas misturadas, gerando a mistura. Maravilha. Então, tá aí mais uma maneira de você entender o processo, né, do átomo formando o elemento químico, os elementos que se ligam formando moléculas, as moléculas que se juntam formando a substância pura. Vamos pegar aqui umas imagens de exemplo. Ó. Átomos de ferro num parafuso. Aqui eu tenho uma substância pura simples. Eu tenho aqui a representação do sódio metálico. Átomos de sódio numa barra metálica. Substância pura simples. Aqui eu tenho a molécula de água. Então, um conjunto de moléculas de água. As moléculas contêm hidrogênio e oxigênio, substância pura composta. Eu tenho aqui um exemplo de gás cloro. Moléculas formadas apenas por átomos de cloro. Substância pura e simples. Aqui nós temos a representação da substância sal de cozinha. O Na com Cl. Olha aqui, ó. NaCl, NaCl, NaCl. Substância pura composta, quando você olha para a fórmula e percebe dois elementos químicos diferentes. Maravilha? E aí nós temos um breve fluxo, aí um fluxograma, um esquema montando aí, sobre a composição da matéria envolvendo aí as substâncias e misturas. Então, toda matéria, ou ela é... Aliás, na natureza, a boa parte da matéria, ela é uma mistura. E aí o homem, com a sua tecnologia, ela separa as coisas em substâncias puras. Então, a purificação é muito mais a obra do homem, da ciência, do que da natureza. Na natureza é tudo misturado. Então, as coisas estão misturadas na natureza, ou elas estão separadas e a gente tem uma grande parte disso daí. Quando o material está na forma de mistura, essa mistura ela é classificada como homogênea ou heterogênea. Uma mistura homogênea é quando você olha, por exemplo, para este latão. Uma mistura de cobre e zinco. Cobre e zinco misturados, mas eu não consigo enxergar. Então, está homogêneo. Agora, quando eu vejo um fio de cobre dentro de um copo com água, eu percebo ali, ó, fase água, fase fio de cobre. Isto é uma mistura do tipo heterogênea, porque eu vejo as coisas diferentes. Vamos falar sobre isso daí já já. Do outro lado, a substância pura, ela é pura simples, quando tem só um tipo de elemento na sua composição, e ela é pura composta quando tem dois ou mais elementos na sua composição, como é o caso da água que a gente vê na fórmula água 2O. Legal? Então, diante disso, vamos aí, ó, registrar que as substâncias puras apresentam unidades químicas iguais, fórmulas iguais, sejam de átomos ou de moléculas. As substâncias simples apresentam na sua composição só um tipo de elemento. As substâncias puras compostas apresentam dois ou mais tipos de elementos e nós enxergamos isso através dos símbolos na fórmula da molécula. Maravilha? Quando temos que observar alguns desenhos, ó, eu tenho aqui nesse desenho moléculas iguais, substância pura, e é simples, pois os átomos são os mesmos para cada molécula. Do outro ladinho aqui, ó, eu percebo moléculas iguais. Então é um quadro de substância pura. E composta porque em cada molécula os átomos não são iguais. Substância pura composta. Maravilha. E no caso das misturas, nós percebemos que tem dois ou mais tipos de substâncias. Então são componentes dentro da mistura. Então, exemplo, o ar que respiramos é uma mistura envolvendo, olha só, nitrogênio, oxigênio, argônio e gás carbônico. E cada componente apresenta-se numa abundância, numa quantidade, numa porcentagem. O ouro 18 quilates é uma mistura envolvendo ouro, envolvendo prata, envolvendo cobre. O combustível etanol ou álcool etílico é formado pelo álcool e por água. Então, a cada composto que está ali dentro da mistura, cada substância é um ingrediente, é um componente. Beleza? E aí, se você enxerga
o componente dentro da mistura, você está enxergando aquela fase. Se você não enxerga os componentes, então só tem uma fase. Então você enxerga várias fases ou uma fase. A fase é aquilo que você percebe a olho nu ou com o uso de um microscópio ou ultramicroscópio. Tá? Você tem essa situação. Tem que considerar o uso do microscópio. Então, se você tem o sal dissolvido na água, nem com o uso de um ultramicroscópio você percebe o sal dissolvido na água. Então, sempre você vai enxergar uma única fase. Isso me dá o quê? Uma mistura homogênea. O óleo e a água se misturam, mas não se dissolvem entre si. Então, a pergunta é essa. Se mistura? Sim. Dissolvendo-se entre si? Não. Então, eu percebo a olho nu ou com o uso de microscópio ou ultramicroscópio. Então, percebendo aqui duas ou mais fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Aí, ó, mistura heterogênea, toda mistura que apresenta duas ou mais fases. Mistura homogênea, toda mistura que apresenta uma única fase. E toda mistura homogênea é também chamada de solução. Se você ler o termo solução, quer dizer mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Legal? E toda mistura de gases vai ser sempre homogênea. Não importa a proporção de gás, a quantidade de gás, a pressão exercida. É uma mistura de gás? É uma mistura homogênea. Legal? Então tá aí uma figurinha com um exemplo de uma mistura. E eu sei que é uma mistura porque eu tenho aqui, ó, um tipo de substância, dois tipos de substância, três tipos de substâncias diferentes. Então eu vejo três fórmulas diferentes. Se estiver dissolvendo-se entre si, mistura homogênea, se não é heterogênea. Por falar nisso, vamos aqui, ó, dar uma praticada com relação às fases. Água e sal vai se dissolver, uma única fase, mistura homogênea, tá vendo só? Água e areia, duas fases, não vai se dissolver. Então, duas fases, mistura heterogênea. Água e álcool, uma única fase, mistura homogênea. Areia e sal, eu tenho o que aqui? Areia e sal, dois sólidos, duas fases, mistura heterogênea. Água e óleo, dois líquidos, mas eu enxergo duas fases, dois componentes. Agora vamos lá. Com relação ao número de componentes aqui, ó, água e açúcar, é só uma fase, perfeito? Só que aí eu tenho só uma fase de açúcar dissolvido na água. Então são dois componentes numa única fase, mistura homogênea. Água e giz, dois componentes, mas o giz não dissolve na água. Então nós temos aí duas fases, mistura heterogênea. Nós estamos aqui com água, óleo e sal. Nós temos três componentes, sendo que o sal se dissolve na água. Então nós temos uma fase formada por água salgada, por uma solução, e uma outra fase que é a substância óleo. Então nós enxergamos duas fases com esses três componentes e ainda assim a mistura é heterogênea. Água, sal, grafite e açúcar. Presta atenção. Água, sal, grafite e açúcar. Quatro componentes. Só que aí o sal se dissolve na água e o açúcar também se dissolve na água, sobrando apenas o grafite. Eu enxergo duas fases. Uma fase da água com sal e açúcar e a outra fase que é o grafite. Mistura heterogênea. Legal? Sensacional, ensino transformador, é o ensino Franquímica para você. E tá aí, essa revisão básica, tranquila, sussa, sobre substâncias e misturas. Então agora a aula está completa, pega o link aqui, abre o exercício, faz, devolve pra gente e ocupa o seu tempo aí, que aí já acabar a quarentena a gente tá junto para poder estudar de pertinho. Legal? Então um beijo muito grande, tô com saudade. Se seu pai, sua mãe, se você tiver aí um parente assistindo as aulas aí, porque eu faço isso com os meus filhos, eu assisto as aulas deles sempre que dá. Eu percebo ali a professora trabalhando. Então, um abraço aí pro papai, pra mamãe, pra avó, pro vô, benção, avó, avô. Então, obrigado aí pelo apoio às nossas crianças, nossas bênçãos aí, nossas riquezas, tá bom? Um beijo pra todo mundo aí. Um abraço.